Rapaziadinha, tudo dói, eu tô doente, tudo dói. Salve, gurizada! Fefe Desenhos na área. Acho que vocês já podem ter percebido aí que eu estou doente, mas mesmo doente, eu quero mostrar algo pra vocês que eu fiz, rapaziadinha. Muito irado, tá bom? Então, ó, se você é novo aqui no canal, já vai se acomodando, descansa um pouquinho, tá ligado? Agora é o momento de diversão. Qual que é a parada, gente? Hoje a gente vai falar de videogames. Pra todos os meus gamers aí no chat, todos os meus gamers. Hoje eu quero desenvolver aqui com vocês cenários para um jogo. E para esse jogo, eu vou trazer aqui de volta os ratinhos mais queridos deste canal. A gente vai reutilizar os personagens que a gente criou aí nos últimos vídeos. Se você não assistiu esses vídeos, vai lá ver. Se você curte criação de personagem, né? Ver como é que esses ratinhos foram criados. Eu tava querendo usar esses ratinhos para fazer um projeto que eu tava pensando. Mas aí o Marco, que foi quem fez aquele primeiro desafio lá de criação de personagem, onde eu criei os ratinhos, lançou outro desafio. E esse desafio era criar um mockup de um jogo utilizando o design dos personagens que haviam sido criados, né? Então vou entrar nesse desafio. Aquele outro projeto que eu tava pensando em fazer com os ratinhos, eu ainda vou fazer. Talvez eu deixe um pouquinho mais pra frente ele. Mas vamos ao que importa, né, pessoal? Vamos ver o que era esse desafio, então, dessa vez. E vamos criar esses cenários, né? Vamos criar esse jogo para os ratinhos. Bom, então eu vou ler aqui o briefing para vocês, o que era necessário ser feito para o desafio da vez. E o briefing basicamente era: crie o design de 3 cenas, mockups, diferentes que seriam utilizadas em um possível jogo utilizando conceitos criados previamente para o ratoeiro. Cada artista vai decidir como será seu próprio jogo e nas pranchas finais devemos ver os personagens dentro de um cenário complexo como se estivesse dentro do jogo. Lembre-se também de desenvolver a interface do jogo e aplicá-la na apresentação final. Então, era isso aí o desafio, né? Tínhamos que criar 3 cenas fazendo um mockup de um jogo. Então agora vamos definir o que vai ser o nosso jogo e vamos começar a desenvolver esse jogo, né? Vamos fazer os mockups. A primeira etapa, né, rapaziadinha, de qualquer projeto aí de criação é o famoso brainstorming, bro. Basicamente é as ideias, né? Vamos ter o máximo de ideia possível. E aí eu tava separando as ideias que eu tava tendo em 3 categorias: gênero, referências e características. Eu achei que essa era a melhor forma de eu organizar as ideias que eu ia ter agora. E foi isso que eu fiz, né? Eu comecei a pensar meio que como seria esse jogo, pensar em cada um desses tópicos, formando esse jogo na minha cabeça. E aí, pensando assim como que o jogo ia funcionar, eu comecei a tentar pensar mais na cara do jogo mesmo, sabe? Porque os meus ratinhos, eu tava imaginando eles de forma mais bidimensional, né? Até a pintura que eu fiz ali, ela foi mais bidimensional, eu não tava imaginando algo 3D. Então eu achei que trazer essa ideia do 2D pro jogo ia ser bem legal. E aí eu comecei a pensar em alguns jogos que são nesse estilo assim, que eu poderia usar de referência para desenvolver o nosso, né? E aí pensando no gênero, eu pensei no gênero de plataforma, que eu acho que ele funciona bem, né, com a bidimensionalidade. Aí eu também pensei em fazer um side-scrolling beat'em up. É aqueles jogos que você anda da esquerda pra direita descendo pau em todo mundo. Porque eu acho que também seria interessante, né? De repente dá pra gente usar cada ratinho ali ser um personagem, a pessoa conseguir controlar ele pra bater nos outros. E meio que juntando as duas ideias, eu pensei também num jogo estilo Metroidvania. Pra quem não sabe, Metroidvania é esses jogos inspirados muito em Metroid e Castlevania, né? E aí as características de que já estavam meio que na minha cabeça que eu queria utilizar nesse jogo era a arte em estilo 2D. Eu queria que o jogo tivesse uma certa verticalidade, eu acho que ia ser legal explorar a verticalidade do jogo. Eu tava querendo fazer uma mecânica de gerenciamento também, que nem no Cult of the Lamb, sabe? Acho que seria legal trazer essa mecânica de gerenciamento pro circo. Talvez rolasse algo interessante. E umas mecânicas de terem ratinhos diferentes, de repente você ir desbloqueando eles durante o jogo.
E aí, pegando essas ideias, eu tentei desenvolver 3 caminhos para onde eu podia seguir, né? 3 estilos de jogos diferentes. Aí o primeiro jogo seria um side-scroll beat'em up, com até 4 jogadores. E aí cada jogador iria controlar um ratinho. Cada ratinho teria suas características únicas, né? Cada um teria seus próprios poderes e habilidades. E aí o joguinho seria esse, você partir da esquerda pra direita, descendo o sarrafo em todo mundo ali no lixão. Aí o jogo 2, a ideia foi um jogo de plataforma dentro do circo, onde você tem que terminar o percurso pegando alguns objetos e dentro de um tempo, talvez. Então, são esses jogos que, tipo, você tem que ir do ponto A ao ponto B, e aí tem várias coisas pra você fazer no meio do caminho, e na menor velocidade que você terminar, mais pontos você ganha, sabe? Acho que ia ser legal também. E aí a última ideia foi um jogo no estilo Metroidvania e gerenciamento. Que é basicamente você seria o mestre de cerimônias, o ratinho mestre de cerimônias. E aí você percorreria o lixão, enfrentando inimigos e passando por obstáculos. E aí você ia encontrando os outros ratinhos no lixão e chamando eles pra fazer parte do seu circo. Então teria essa mecânica de exploração, Metroidvania, mas também teria uma mecânica de gerenciamento do circo. E aí dessas 3 ideias, pessoal, a que eu mais gostei foi essa última opção, a do jogo Metroidvania com gerenciamento. Eu achei que tinha muita coisa aqui pra explorar que ia ficar bem legal. Eu gosto muito de jogar esses jogos assim que são mais jogo casual, sabe? Pra você jogar ali relaxadinho, pá. Então, eu achei que, mano, essa é uma ideia de um jogo que eu jogaria. Eu acho que ela é a ideia pra seguir, sabe? E aí, pra continuar nessa ideia, né? Os jogos onde eu tava buscando mais inspiração era o Hollow Knight e o Cult of the Lamb, né? O único problema é que eu não cheguei a jogar nenhum dos 2 jogos. Então, eu fui assistir uns vídeos, né, de umas pessoas jogando jogos, tentando entender um pouquinho melhor o tema, né? Eu fui buscar também inspiração em outros jogos como Spiritfarer, Ori and the Blind Forest, que são todos jogos assim que eu acho que tem a ver com a estética que eu tô buscando e o estilo de jogo que eu tô buscando. Então fui lá, né, consumi bastante referência assim, vi bastantes vídeos sobre esses jogos pra tentar entender o que torna eles tão cativantes, né. Também dei uma jogadinha, né, no Hollow Knight, que eu nunca tinha jogado, aí dava pra jogar ele. Inclusive, valeu, Mateusotti, por compartilhar sua biblioteca aí da Steam comigo, pra eu conseguir jogar o jogo. Tamo junto. E bom, é isso. Agora que a gente já definiu a ideia do nosso jogo, como que ele vai ser, eu peguei também umas referências de arte, né, coisas que eu poderia utilizar, e comecei a criar umas thumbnails. Essas thumbnails eu tava meio que tentando criar, assim, tipo, cenários que eu acho que poderiam ser interessantes pra mostrar esse jogo, mostrar mecânicas desse jogo e que visualmente seriam bonitos, sabe? Então, eu fiz essas thumbnails aqui, tava tentando explorar o máximo de ideias diferentes, né? Eu gostei muito de muitas thumbnails aqui, elas têm umas ideias bem legais. E aí, eu conversei com o meu diretor de arte, porque olha a evolução, pessoal. Esse projeto a gente já começou com o diretor de arte, tá? E o diretor de arte desse projeto novamente foi meu amigo Kombi, o mesmo diretor, né, do outro projeto. E conversando com ele, eu já fui decidindo, assim, né, quais que eram as nossas thumbs favoritas pra eu seguir e tentar fazer algumas versões variadas. E aí a gente escolheu a A, a E e a I. Foram as nossas thumbs favoritas, né? E eu fui fazer algumas variações dela. Eu tava explorando diferentes itens nos cenários, né? Algumas mudanças, assim, na posição de algumas coisas. E eu mandei pro Kombi, né, pra ver o que ele tava achando. E aí ele me deu alguns feedbacks, né? As coisas mais importantes que ele falou foram a questão da distância da câmera, de eu tentar brincar um pouquinho mais com isso. Tentar brincar ali com a distância de quão perto a câmera tá dos personagens pra criar coisas diferentes. E outra parada que ele me falou era também de já começar a pensar nos elementos da HUD do jogo, né? Como que esse jogo pareceria, assim, visualmente, contando os elementos que teriam na tela pra além da gameplay ali do ratinho do cenário, né? Pensar também na barrinha de vida, esse tipo de coisa. E aí eu dei uma corrigida nos designs, né? Fiz mais algumas iterações e foram esses aqui os resultados. Eu já tava muito mais feliz com esses resultados de agora. Eu acho que nesse feedback já deu pra evoluir muito o nível das coisas, né? Do design de cada coisa das cenas. E aí eu escolhi seguir com
a A2, com a B2 e com essa versão aqui do circo. As minhas maiores referências agora, né, nessa parte, estavam ainda sendo o Hollow Knight, que eu gosto muito da estética ali, eu acho que talvez desse para aproveitar alguma coisa, mas também o Cuphead, que tem aquela estética de animação tradicional, né, que o fundo é todo pintado em aquarela e os personagens eles eram desenhados em acetato, né, então eles eram muito mais chapados em comparação com o cenário. E também tava usando o jogo Ori, que, mano, que jogo lindo, mano, que jogo lindo. Eu tava tentando pegar muito dessa estética, tentando entender essa composição de cores que eles usavam nos cenários, essa ideia da sombra e da luz. Eu achava que era uma referência assim que eu não podia deixar passar. Bom, então bora lá, pessoal. Agora que a gente já desenhou nossas thumbs, eu vou começar a desenvolver um pouquinho mais cada uma. Então vamos ir agora com calma, né? Vamos ver cada uma e vamos começar a desenhar e definir melhor as coisas nela. Pra cena que ia mostrar o ratinho do lado de fora do circo, eu tava experimentando ali em como seria o circo, como que seria essa tenda. Eu tava querendo trazer pra essa cena alguns elementos que lembrassem parques de diversões, que lembrassem circos. Então, pesquisando assim coisas, né, de lixo e tal, eu pensei em de repente usar alguns elementos como aquelas montanhas russas que tem nesses parques itinerários, sabe? Essas montanhas russas de centopeia. Você provavelmente já viu em algum lugar. Tava pensando em usar esse elemento como algum elemento grande ali do background pra dar um pouquinho da dimensão, né, do circo, tipo, acho que ia ficar legal o destaque assim dessa coisa muito grande no fundo, meio monstruosa até, e o circo aqui na frente. Pensei em também trazer já um pouquinho mais perto do circo o elemento de uma cabeça de palhaço que o pessoal coloca naqueles lixos, sabe? Esses lixos com cabeça de palhaço. Você provavelmente já viu algum também. Acho que esse é um elemento interessante de trazer ele pro lixão. Eu pensei também em fazer alguns NPCs entrando no circo, né? Pra mostrar essa mecânica de gerenciamento do circo, que iam vir algumas pessoas assistir o espetáculo. Então depois eu vou definir o design desses NPCs. E aí foi isso aí, pessoal. Finalizamos o nosso cenário do circo. Agora vamos para o nosso cenário de exploração. No nosso cenário da exploração aqui, eu queria trazer um pouquinho da ideia do combate do jogo, que eu penso nesse jogo tendo combate, né? Então eu queria fazer aqui o Mestre Cerimônias enfrentando algum NPC. E aí pensando assim num inimigo meio genérico, eu pensei em uma barata. Então eu comecei a pensar aqui no design da barata, né? Eu não tava querendo perder muito tempo nisso, né? Então eu não fiz tantas explorações. Mas eu fui desenhando ali e vendo o que o desenho me falava. Então, por exemplo, ela ficou com os bracinhos assim pra cima, né? Parecendo que ela ia dar uns socos. E aí, até conversando com o Kombi, ele sugeriu de eu colocar umas luvas de boxeadora nela. E eu achei uma ideia bem legal. Então, tá aí. Esse é o nosso inimigo genérico. E aí eu tive que pensar também, né, na pose do mestre de cerimônias, como que ele ia atacar nesse jogo. Como ele tem uma agulha, eu achei que ia ser bem interessante ele ser tipo um lutador de esgrima, assim, né? Tá sempre atacando, se projetando pra frente, atacando com a ponta da agulha os inimigos. E aí foi legal que eu até tava meio tímido, assim, na pose no começo. Aí eu fui exagerando ela de pouquinho, né, até chegar no resultado final ali, que eu achei que ficou bem legal. Então, nesse cenário, eu queria explorar também a ideia de você encontrar outros ratinhos para você recrutar pro seu circo. E aí, nesse caso aqui, você estaria encontrando o ratinho palhaço, né? Ele estaria preso numa sala ali. E aí eu tentei trazer esses elementos de pílulas de remédio que tivessem junto com ele, porque são elementos, né, do design do ratinho palhaço. Acho que teria tudo a ver, ele tá preso ali numa sala cheia de comprimidos e cartelas de remédio. Aí também trouxe ele tipo um cadeadinho, né? Um portão com cadeado que o player teria que liberar essa área aí com uma chave. E foi isso aí, eu achei que tava legal também esse cenário. Então vamos agora pro cenário do mestre de cerimônias conversando com o rato forte. Esse cenário aqui era um pouquinho mais simples do que os outros. Eu tava pensando nesse local que eles estão como se fosse aqueles trailers que acompanham o circo, né? E é onde a trupe vai realmente se vestir, se maquiar, se preparar, né? Viver ali. E aí o rato forte estaria em um desses trailers, né? Encostado na parede dele. E o mestre de cerimônias estaria conversando com ele para pegar alguma missão ou algo do tipo.
Então, de novo, como essa cena era uma cena mais próxima, assim, ela era um pouquinho mais simples, o cenário, o que me deu bastante liberdade para explorar um pouquinho mais da iluminação dessa cena, né? Eu pensei em trazer de volta aquele elemento ali dos pisca-piscas que tem no circo, criando ali uma luz de contorno, né? Deixando eles contra a luz e fazendo uma certa luz de recorte assim atrás deles. Acho que ia ficar um efeito bem legal. E no fundo, um pouquinho mais apagado, desenhei ali o circo, né? Também com as luzes, só que como tá mais longe, um pouquinho mais fraca. Desenhei ali também onde seria um outro trailer, né? Meio que uma casinha de papelão. Então, foi isso aí, pessoal. Agora que a gente já tinha meio que definido como seria cada cena, começou a parte de pintar realmente elas, né? Que nem eu já falei pra vocês, eu não sou o melhor cara assim na pintura, mas eu aprendi muito pintando esses cenários. Inclusive, eu vou fazer um vídeo pintando mais um cenário, além desses 3 aqui, né? Vou fazer um vídeo pintando mais um cenário e mostrando do começo ao fim qual que é o processo. Comenta aí embaixo, fala se você está interessado nesse vídeo. Então, para esse vídeo aqui, eu vou mostrar o resultado de cada cenário e explicar um pouquinho das coisas que eu estava pensando. No primeiro cenário, no cenário do combate, eu estava pensando em trazer a luz, né, como guia do player. E aí eu quis trabalhar isso com essa luz central, iluminando ali de forma muito heróica, né? Com esses feixes de luz, onde o player teria esse confronto. Aí, como uma segunda fonte de luz mais importante, eu trouxe esse brilho desses cogumelos radioativos aí, que estão em volta do ratinho palhaço, para guiar a atenção do player para lá, né? Para ele ver o ratinho ali, ver o cadeado e entender que ele tem que ir ali salvar esse ratinho. E aí eu quis trazer uma sugestão também de uma luz de fogo aqui, uma luz de tocha, da onde o player estava vindo, né? Então aqui do lado esquerdo. Analisando ali, dando uma estudada nas pinturas do Ori, percebi como um artista ali que criou essas composições de luz, como que ele trabalhou essas coisas, né? Muito rapidamente, os elementos que não importam tanto assim para a cena, eles ficam pretos e se tornam como uma espécie de moldura. Então eu tentei meio que trazer isso aqui na minha pintura também, né? Então foi mais ou menos isso que eu pensei na questão da iluminação da cena. Aí nas cores eu quis brincar meio que com um gradiente entre vermelho e verde. Eu tentei trazer também essa ideia de mudança de fase, né, entre aspas, trazendo ali alguns elementos que remetessem à corda, trazendo o azul do lado esquerdo da cena e trazendo aqui do lado verde cogumelos e remédios e coisas mais esverdeadas, né? Era algo que eu também estava tentando trabalhar enquanto eu estava criando esse cenário. E aí, o mestre de cerimônias e a baratinha, como o jogo eu tô pensando nos personagens sendo 2D, eu não conseguiria brincar muito ali com as formas da luz neles, né? Porque pensando como o jogo funciona, esses personagens seriam animados em 2D, né? E aí não daria pra você animar todas as diferentes formas de luz que esse desenho vai receber pra quando ele estiver nessa cena aqui, ele estiver com uma sombra embaixo do focinho, por exemplo, sabe? Não faria sentido, né, numa produção do jogo isso acontecer. E aí a solução que eu achei foi simplesmente jogar um overlay por cima deles, né? Então, quando o ratinho e a baratinha eles entram aqui nessa área, né, que tá recebendo essa luz amarelada de cima, a cor deles fica mais amarelada. Isso eu acho que daria pra fazer facilmente, né, na programação do jogo. Então, esse aí foi o resultado que eu achei. E é isso aí, pessoal. Fiquei muito feliz com essa cena aqui, com essa pintura. Então, bora pro nosso próximo cenário. O próximo cenário que eu pintei foi o do diálogo do mestre de cerimônias com o rato forte. Que nem eu falei, eu já tinha definido muito bem, né, como seria o esquema de iluminação dessa cena. E aí eu comecei a brincar também um pouquinho com as cores. Nessa daqui eu queria trabalhar um contraste entre cores quentes e frias, como se a cena fosse iluminada à noite, né, com a luz da lua azulando tudo, mas ter ali a luz dos pisca-piscas trazendo um calor, trazendo uma luz um pouquinho mais alaranjada ali. E ficou muito legal, eu gostei bastante do resultado desse aqui também. Que nem eu tava falando, não dá pra desenhar o ratinho com as diferentes luzes que ele vai receber no jogo, seria muito difícil. Mas nessa cena aqui, eu acho que daria pra fazer ali uma luz de recorte nele, nem que fosse realmente desenhando quadro a quadro,
Porque eu imagino que quando o player chegasse pra interagir com o rato forte, seria o único momento que a câmera se aproximaria, sabe? Então, antes disso, o player simplesmente estaria sendo iluminado ali por aquela luz azul da lua. E aí, quando ele entra na conversa com o rato forte, que fica essa câmera mais de perto, aí sim a gente tem um desenho dele com uma luz de recorte, porque essa luz não vai mudar e o player não vai conseguir se mexer. Então, eu acho que fica bem legal ali a luz recortando ele. Acho que funcionaria. E visualmente ficou bem legal essa composição, né? Com as cores quentes, as cores frias, a luz puxando seu olhar pro meio da cena e os dois ratinhos na frente da luz, meio que cortando ela, né? Fazendo essa luz de recorte neles. Também já trouxe ali alguns elementos da HUD, né? Eu tava querendo fazer uma caixa de texto, assim, eu até tava pegando referência nas caixas de texto do Persona. Aí eu tentei deixar ela um pouquinho mais cômica, menos agressiva, né? Acho que ficou bem legal. O meu diretor de arte deu a sugestão de eu usar como se fosse a canetinha, assim, dando destaques nos textos, né? E trazer elementos da canetinha pra compor essa HUD. Eu achei que ficou muito bonitinha. E finalizamos essa cena aqui, né, pessoal? Então, bora pra nossa última cena. Eu acho que a gente conseguiria explorar nessa cena tanto o anoitecer quanto o amanhecer. Porque minha ideia de iluminação para essa cena era um céu claro, mas não tão claro assim. Eu queria que a luz principal fossem as luzes dos pisca-piscas, chamando a atenção ali pro circo, né? Eu achei que a cena de noite aqui ia ficar mais legal. E tentei trabalhar ali um pouco as cores dela, trazendo uma noite mais fria, esverdeada, e trazendo as luzes quentes novamente, só que dessa vez meio alaranjadas, meio amareladas. Eu ainda consegui brincar aqui com os outros elementos, né, com algumas pocinhas que eu fiz ali, até com as coisas do background, né, o palhaço, a montanha-russa, trazendo já um pouquinho ali de mais perspectiva atmosférica para mostrar que eles estão mais distantes. E aí eu também trouxe alguns elementos da HUD, né? Essa daqui eu imagino uma HUD um pouquinho mais minimalista, porque seria uma área que não teria combate, né? Então uma HUD ali que daria para tirar os elementos de vida e tal. E também desenhei alguns NPCs aqui bem rapidinhos, né? Eu não fiquei pensando muito no design deles, mas eu quis fazer algo que se conversasse, né? Com esse mundo de ratos e lixão. Então fiz ali nossos dois NPCzinhos. E basicamente foi esse aí o resultado, pessoal. Então esses aqui foram nossos cenários finais. E eu fiquei muito feliz. Eu acho que eu consegui transmitir muito bem a vibe que eu tava pensando pra esse jogo. Que nem eu falei pra vocês, eu tava buscando um jogo assim mais casual, pra você jogar pra relaxar. Eu tava pensando em um jogo muito aconchegante e charmoso, né? E eu acho que eu consegui transmitir isso, na minha opinião. Eu acho que ficou um jogo assim que eu jogaria. Mas eu queria saber de vocês, pessoal. Vocês jogariam esse joguinho? Me conta aí nos comentários. Comenta aí se vocês acharam legal esse projeto, né? Porque assim, de repente, se vocês jogassem esse jogo, é só a gente arrumar um programador que aí a gente vai desenrolando. Até porque eu estava conversando com meu irmão e ele fez uma trilha sonora, pessoal, pra esse jogo. Que nem eu falei pra vocês, eu ainda tô com mais um projeto em mente pra esses ratinhos. Então eu vou usar essa trilha sonora lá, pra vocês verem ela em toda a sua glória. Mas eu já queria mostrar aqui pra vocês nesse vídeo, né? E é essa música aqui. Então, muito obrigado, Tico, por ter feito a música aí. Ficou muito da hora. Fiquei muito feliz de verdade. Eu acho que realmente, com a música agregada a esses cenários, dá pra entender muito bem a vibe do jogo. Assim, que nem eu falei, eu jogaria, que quero muito saber de vocês, se vocês jogariam esse jogo.
Mas é isso aí, pessoal. Comentem o que vocês acharam, se vocês jogariam esse joguinho, se vocês gostaram do projeto, se vocês gostaram da música. E me conta aí também se vocês vão querer esse vídeo mostrando o passo a passo da pintura dos cenários, que eu vou trazer aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter acompanhado novamente nessa jornada aqui. Deixe um gostei no vídeo, deixe um comentário. Se é a primeira vez de você aqui no canal, se inscreva e assista também os outros vídeos, né, da gente criando esses ratinhos. E até a próxima, pessoal. Beijo. Nossa, já tá chegando no final do vídeo. Minha voz já tá indo embora, né? Porque, que nem eu falei, eu estou doente. E eu acho que eu tô forçando minha voz mais do que eu deveria.